Meu nome é Patrícia Lali e começamos mais um De Mãe para Mãe. Hoje a nossa convidada, ela é uma mulher muito especial, a Dirlene. E hoje a nossa convidada é a Dirlene. Ela é uma mulher muito especial, trabalhadora, cuida dos outros. Ela é uma pessoa assim que tem um coração enorme. Ela já trabalhou por muitos anos aí em vários ramos profissionais. Hoje está reinventando a sua história, trabalhando também na área do cosmético, na área assim, da beleza. E a Dirlene é uma mulher muito querida na nossa cidade e hoje a gente vai ter o prazer de estar aqui conversando com ela e trazer um pouquinho mais da história dela para vocês conhecerem. Dirlene, quero te agradecer por estar aqui, por dividir um pouquinho da sua história, né? Você é uma mulher assim tão inspiradora, trabalhadora, assim, a gente vê sempre você com um sorriso no rosto, sempre de bem. E eu falo que é bom uma pessoa conhecer também o outro lado, né? Tudo que passou, porque a gente vê a pessoa assim, mas não sabe o que a pessoa passa, né? Vê as pingas, mas não vê os tomos que caem, né? Exatamente. Então, te agradecer por estar aqui, por estar dividindo com a gente um pouquinho da tua história. Patrícia, eu que agradeço imensamente essa oportunidade, né, de estar aqui com você e, claro, com todos que vão ter a oportunidade de prestigiar, né, esse nosso bate-papo. É muito prazeroso, né, a gente sentir assim que pode ajudar alguém podemos ser inspiração para alguém, né? Então, assim, é uma oportunidade. Eu fico envaidecida de ter sido sua convidada, viu? Muito obrigada. Eu que fico honrada, Nossa Senhora. Então, a gente vai conversar um pouquinho, a gente sempre conversa um pouquinho de cada coisa, né? Porque a Dirlene tem história, viu, gente? Não é pouca, não. É bastante história. Mas vamos começar assim, porque como é de mãe para mãe, vamos falar um pouquinho de filho, né? Como foi pra você ser mãe? Lá no comecinho, que teus filhos já tudo, né? O Du já é um homem formado, a Maria Angélica também, tem a outra menina também, que é tudo criado. Tudo. Mas pra você, lá no começo, como foi ser mãe? Ué, Patrícia, eu casei em 83. Naquela época, né, nessa época, minha família tinha mudado o Triângulo Mineiro. Mas eu voltei, que eu já namorava o Tista, né? Tista do Tuí, que era meu namorado na época. Eu voltei para Nova Resende, morava com a tia Maria, que era Maria do Namoro. Então, eu continuamos o namoro, noivado e casei. Quer dizer, saí casada da casa da tia Maria, né? E já meus planos eram, na época, né, as coisas super diferentes de hoje, né? Mas eu não, assim, meus planos, eu teria filho, mas ia aproveitar um pouquinho mais com o marido, porque a gente não tinha a liberdade que hoje os casais têm, né? Só que, para minha surpresa e felicidade, com 3 meses eu estava grávida. Eu casei no dia 7 de maio e no dia 5 de maio do ano seguinte, o Du, o famoso Minha Fêmea aí, que todo mundo conhece, né, apareceu. E daí, depois dele, dali 2 anos, veio o do meio, né, que é o Júnior. Ele até mora em Guaxupé. Depois teve a Maria Angélica, aí já foi 5 anos. E hoje, né, já está comigo há 13 anos, ela era afilhada e é sobrinha do meu marido. Então a gente está com ela, conosco, nós que temos a guarda dela, né? Quer dizer, eu sou uma mãe adotiva, né? E a mãe biológica, ela convive também com a família toda, porque nós somos parentes, né? Então, aí, é isso aí. Foi todos assim, meus partos, filhos, sempre com muita saúde. O parto do Dudu teve uma complicaçãozinha, terminou em fórceps. Mas nada que eu não superasse. Desde então, já tinha superado muitas coisas.
E depois de casada, essa foi uma superação também. E você viu, eu não sabia que você tinha 4 filhão. Eu não sabia do que mora em Guaxupé. Ah, é? Desse eu não sabia. Esse é o porque a do gente meio. conhece, eu conheço muito a Maria Angélica, que ela é mais nova do que eu, mas eu conheço ela porque eu já convivi bastante com ela. O Du conheço, porque igual você falou, é muito famoso. Muito famoso. Mas o do outro filho seu eu não sabia. Esse, Patrícia, ele é assim, ó, ele é mais caladão. Eu, o Du, Maria Angélica, eles falam que eles são mais o meu lado. Já esse Júnior, né, o nome eu ainda brinco, agora são 3 Joãos. É o meu marido, o João Filho, e o João Lucas, que é o neto. Então, esse João, que é o filho, é mais assim o estilo do pai. Não que não, quem ele conhece, ele tem muita assim, liberdade, brincadeira. Quem ele não conhece, ele já fica mais reservado. Ele é farmacêutico, ele cuida daquela rede ultra popular, lá em Guaxupé, com aquelas redes, né? Lá são 2 farmácias, na avenida ali, aquela avenida principal, né, que nós temos ali, os bancos do Brasil, aquela lá, é 2 naquela avenida e uma lá em cima que fica com um colega dele. Mas ele já teve em vários lugares, Mas estamos aí, todos os filhos estão, só a Emily que falta mais uma caminhada, né? Os outros já vai estão, caminhando. com certeza. E você sempre trabalhou muito, né, Dilene? Desde muito nova, trabalhou demais. Com o filho, mesmo vivendo um atrás do outro, você sempre trabalhou muito. O que te movia trabalhar tanto assim? Ô, Patrícia, é engraçado, né? Eu nasci assim, praticamente assim, não tinha na minha época assim, a necessidade, igual para muitos, de trabalhar para subsistência, tanto assim, familiar, para ajudar na família, como para os conhecimentos, a educação. Então, mas eu comecei a trabalhar aos 20 anos. Em 81, eu ingressei no antigo BENJ, que era o Banco do Estado. Engraçado que na época, eu falo, quando as coisas têm de ser, pra gente, é igual aquela história, né? Que é do lobo, né? O outro não conta. Então, eu estava fazendo serviço social em Uberlândia, a faculdade. E eu queria medicina. Então eu estudava muito, dedicava muito. E sempre fui muito boa aluna. Então eu não conformava de eu não ter passado no vestibular. Aí continuei cursinho e fazia serviço social. Eu não sei se foi esse acúmulo, eu fiquei meio que... Na época comecei a ter uns desmaios, tive 1, 2, 3 uns desmaios. Sei que eu afastei, tranquei a matrícula para poder descansar um pouco a mente, né? E voltar aquele hábito e tranquei tudo. E vim para Nova Resende, que eu já namorava, né? Vim para Nova Resende para passear, descansar. E teve uma inscrição lá para um concurso do BENJ. E eu fui. Mas eles marcavam assim, naquela semana mesmo, fazia a prova. Eu sei que no dia da prova, não me chamaram, e eu sabendo que a cidade, naquela época, ainda era menor ainda, né? Eu sei que não me chamaram para a prova, eu fiquei naquela. Eu moro fora, eles vão dar preferência pro pessoal daqui e tal. Embora eu seja de Nova Resende, mas com certeza os que moram aqui. Engraçado, foi assim, uma época frio, que aqui sempre frio, mas naquela época ainda era mais. Eu já estava até de pijama quando bateu na porta, na casa da tia Maria, era o Antônio Carlos Cruvinel. Foi lá me chamar para eu fazer a prova. Já tinha começado essa prova, acho que mais de hora. Só que eu estava bem afiada, né? Quem estava preparando para concorrer a uma medicina, né? Questão assim de uma meia horinha, eu fui lá, fiz a prova. Quer dizer, cheguei, já estavam muitos fazendo. E acabou que eu terminei mais cedo do que os outros. Acho que até muita gente ficou pensando, ou ela sabe tudo ou ela não sabe nada. Foi rapidinho. E dali nós fomos pro banco, na época era ali onde é a prefeitura. Eu lembro. Agora não, a prefeitura... A prefeitura antiga.
nós fomos para lá fazer a prova de datilografia. Minha época era de datilografia, não existia informatização ainda. E fomos, fizemos, depois veio o resultado, foi aprovada Valéria, Dolivino e eu. Só que a Valéria, na época, eu acho que ela já estava noiva, me parece, já com o casamento marcado, ela não quis a vaga, acabou que eu entrei. E aí foram muitos. Você trabalhou muitos anos lá, né? De 81 a 2004. E depois que você trabalhou muito tempo lá, e depois teve que se ressignificar. Olha eu travando a língua. Porque aí o Bege fechou, você se viu numa... Foi uma história meio assim, complicada, traumática até. Porque a gente já estava com aquela, vou aposentar no Bege. E nesses anos, Patrícia, assim, modéstia à parte, mas eu fui uma funcionária muito competente. Então eu fui subindo. Não foi uma ascensão de uma vez, não. Foi assim, de grau em grau, que eu achei que foi uma coisa muito boa. Se todos os profissionais tivessem a oportunidade que eu tive de ir subindo de grau em grau, é aquele ditado que eles falam, ela não vai pisar naquele que está abaixo dela. Ela vai ser uma pessoa que valoriza. E o conhecimento que você adquire. Porque você sabe, depois você está lá no último cargo, mas se falar uma coisinha que é do primeiro cargo, hoje pode mudar, na época, se você mudou de cargo, pode mudar aquele cargo lá, alguma coisinha, mas assim, a origem é aquela. Né? Não muda muito, muda de uma informatização, da datilografia para o computador, mas assim, se a maneira de fazer é a mesma, né? O débito continua sendo débito, o crédito continua. Então, assim, vem modalidades diferentes de crédito, de débitos, né? De empréstimos, tudo isso, mas o teor, a origem é um só, resume no débito e no crédito, né? E no lucro, prejuízo, despesa, renda, receita, é isso tudo que gira as instituições financeiras, né? Tanto as bancárias como as não bancárias, né? Porque, não sei se você tem conhecimento, mas a cooperativa que aqui eu trabalhei ultimamente, a Agrocred, ela é uma instituição financeira não bancária. Ela é uma cooperativa. Ela tem um banco que representa a cooperativa Agrocred junto ao Banco Central, que é o Bancob. Já o Banco Bem já era um banco, ele mesmo era o responsável no sistema de compensação, o Banco Central, sabe? Então a gente aprendeu muito, foi muito boa a minha carreira bancária, conheci muita cidade, Minas, nossa, muita. Deixei com madre e com padre aí, final de semana eu estava em Bitura de Minas, na casa de uma. Então acho assim, foi muito difícil, tive muito perrengue de crianças pequenas, você ir trabalhar numa cidade, às vezes te transferia em outubro, setembro, você tinha que deixar a família ali e ia, e meu marido caminhoneiro, então era difícil, tinha às vezes que eu passava perrengue. Só que esse meu lado, assim, de estar muito chegando, conversa com todo mundo, é bom. Eu fazia muita amizade, confiança nas pessoas. As cidades que eu trabalhei, com a graça de Deus, eram cidades menores. Então, assim, eu me virava, deixava com vizinha, e tinha vizinha que tinha restaurante, ali ela tratava... Dava um jeitinho. Não tinha, assim, os perrengues fáceis. De doenças também, só tive um problema uma vez, mas no geral era tudo muito bom. Então foi um tempo, assim, tanto tempo de Agrocred, quando eu voltei para cá, foi muito bom também, sabe? Nossa, aí eu vi o outro lado. Mas nesse entremeio você fez outras coisas também, né? Fiz muita coisa. Porque nesse entremeio depois que fechou o banco, você teve que trabalhar, que eu fiquei sabendo que você trabalhou um pouco de cabeleireira. Isso. Mexeu com a parte... Eu faço assim, isso também estava dizendo muito do hoje, que depois vai falar do hoje. Mas assim, você teve que procurar uma outra forma e depois que você veio pro banco de novo, né? Foi assim, Patrícia, eu sempre, toda a vida eu gostei muito da área da beleza. Assim,
desde criança, depois assim, eu fazia nas crianças, tanto que eu tenho uma família aqui, muito querida, amo demais, do Dercídio. Ele é meu compadre, tadinho era, né, que Deus está no céu com ele. Lá eu tenho 3 afilhadas na casa dele. Então, por que sempre assim as crianças gostam muito de mim? Não sei, eu acho que é por isso que eu sou uma pessoa muito feliz. Quem gosta de criança, eles sentem assim, uma atração de estar comigo sempre mesmo. Então, eu pintava a unha delas, mexia em cabelo, da minha mãe, das minhas tias. Toda a vida eu gostei de mexer nesse lado, sabe? Aí eu falei, gente, eu gostei, eu não tinha oportunidade, porque você não ia deixar de um emprego que você tinha um ganho fixo, uma coisa que ali você podia contar com aquilo, para cair na informalidade e sabe lá que poderia vir, né? Para não ter consciência depois. Então eu nunca tive essa coragem de deixar o trabalho para me montar. Mas aí como o Bench acabou fechando, o Itaú adquiriu o Bench, né? E eles não aproveitou a gente um pouco, depois eles iam pegando funcionário do Itaú. Se não tinha, pegava do Bench, mas a maioria foi do Itaú. E eu acabei sobrando. Ainda faltava um tempo para me aposentar. Aí eu fui aventurar. Né? Você foi para a área assim, de beleza, para outras áreas, né? É, porque nada a ver com o banco. Nada a ver. Era assim, uma coisa que eu acho assim, tudo que você fizer, você tem que fazer com amor. Eu amava a área financeira, gosto até hoje, assim, mas também gostava muito dessa área. Eu falei, eu vou para essa. Aí estive em Belo Horizonte, fiquei lá uns 4 meses, fiz curso de estética. Depois eu já morava em Alfenas, lá em Alfenas também fiz, de cabeleireira, tudo. E vim para Nova Resende. Aí eu comecei. Só que logo aí eu passei num concurso da prefeitura aqui. Eu assumi a área tributária ali, sabe? Fiquei uma gestação lá, 9 meses. Muito assim, ótimo também. Gostei de trabalhar com as pessoas lá. Só que aí eu tive o convite da Agrocred. Para voltar para o banco novamente. Porque eles queriam abrir a agência ali embaixo, que funcionava ali próxima à gráfica do Carlinho. Nós íamos lá embaixo, eu como gerente ia trabalhar com pessoa jurídica e pessoa física. E o Nivaldo continuaria lá em cima, na cooperativa, lá na Cospé, com a área de produtor rural. E assim viemos. Aí a gente foi, depois a cooperativa parece que precisava lá do cômodo, onde funcionava a gerência que o Nivaldo comandava, e onde eu estava, que era um prédio do Carlinho, também estava pequeno. E a gente procura ali, procura aqui, procura ali, e estava tendo dificuldade. Aí eles fizeram uma junção, naquela grande que hoje ainda está, o Nivaldo e eu. E ali o Nivaldo era o gerente principal e eu a segunda gerente. Depois nós tínhamos outros gerentes, que era Esther, Jean, que eu me lembro. Depois veio o Renato, aí já estava só comigo. Enfim, então a gente continuou esse trabalho e eu fiquei lá até agora, 2020, nós estamos em 25 e 23. 2023, muito, né? Aí eu pedi o desligamento, sabe? Porque eu queria, assim, descansar um pouco. Meu netinho estava para chegar, assim, ainda estava para fazer ainda, mas ia ser feito. Já tinham prometido para mim. Aí eu falei assim, não, agora eu vou... Já trabalhei bastante, eu sei que ao todo foram 42 anos. Nossa, que benção. Então eu falei, eu acho que eu mereço uma aposentadoria. E foi onde eu estou agora, mas não aguentei. E veio mais novidade, né? E eu falo assim, que trabalhar muitos anos, né? 42 anos. 42 anos. Muita época de serviço, é muito aprendizado, é muito perrengue, é muita coisa boa também. Boa. Assim, de tudo isso, eu tenho certeza que você tirou vários aprendizados. Mas o maior aprendizado de ter trabalhado tanto tempo, assim, de ter, tipo, que bom, né? Eu
Mas assim, aquele maior aprendizado, assim, isso eu aprendi por conta que eu me dei o trabalho de trabalhar, de me comprometer com um serviço fixo. Qual foi o maior aprendizado assim, da tua carreira até hoje? Porque agora é outra história, depois eu converso essa parte. Mas assim, de ter trabalhado e ter se empenhado tanto na vida, trabalhando assim, dia a dia, né? Faça sol, faça chuva, independente. O Patrícia, por incrível que pareça, às vezes a gente costuma falar assim, a gente não conhece nem a nós mesmas. Você vê, nós temos 5 dedos, cada um igual, a cada um de um jeito. Então, mas um grande aprendizado, que eu acho que foi o maior, claro, se não naqueles técnicos, aprendizagem técnica, eu acho que novidades que chegaram depois que eu saí. Mas até então, tudo que tinha foi aprendizado e coisas assim que acrescentaram muito na minha carreira, né? CPA 10, hoje já está na 20, já está em outras aí. Então, assim, tudo que tinha direito, que eu poderia, eu nunca fui pessoa de perder oportunidade. Para você ter ideia, eu com 60 anos, eu estava fazendo MBA, pós-graduação, MBA em gestão de cooperativas, que é para o meu filho, assim, o do meio, o Júnior, ele tinha o maior orgulho de falar. Minha mãe com 60 anos fazendo. Então, ele, assim, essa pessoa ativa. Mas, assim, no geral, aquilo que eu acho que foi o maior aprendizado na minha vida e que eu louvo a Deus por ele ter me dado essa oportunidade, foi de conviver, de entender, de estar com o outro. Por quê? Você presta atenção, eu até fazia muito isso nas minhas, às vezes, assim, dinâmicas. O outro. Você depende do outro em tudo. Para fazer, para nascer, enfim, na vida, em tudo você precisa do outro, para morrer. Aí eu gostava dessa dinâmica, assim, para ver a equipe aprender que ela precisa da equipe, ela precisa trabalhar em equipe, ela precisa de ajudar o outro. Então foi um aprendizado muito grande, eu tenho pessoas, muita amizade, sim. Então a gente aprende a conhecer, claro, que tem pessoas, muitas artistas, né, mostram uma coisa e a outra. Mas assim, no geral, eu tenho um faro bom. A Esther brincava muito comigo assim, Dirlene, quando ela fala, tem um sexto sentido, mas não é a convivência, convivência, experiências, né? Então assim, e é muito bom, porque, gente, coisa boa na vida é você ter uma pessoa, né? Para você conversar, você vê assim lá na sua casa, sua família, as brincadeiras que eu sigo você, então sempre eu estou sabendo da sua vida, né? Eu falo assim, é muito bom isso. A solidão é boa? Você precisa dela também. Tem dia que você precisa, tem hora, tem momentos. Mas assim, a maioria você precisa estar com as pessoas, com os outros. Então acho que foi assim, um aprendizado de ouro, que não é qualquer um que teve essa oportunidade. Porque às vezes você trabalha num ambiente que você fica ali num cantinho fechado, fazendo, executando. Eu não, eu sempre estava no meio do povo, né? Então, bom, eu falo que conversar com as pessoas é muito bom. Trocar, né? Trocar ideia, trocar história. Compartilhar aquilo e aproveitar, né? Também. Eu tem gente que trabalha, mas não vê esse lado. Não. Pensa só assim, é mais um que tá entrando, mais um que tá saindo. Não, você realmente levou pelo lado assim, é mais uma pessoa que tá trazendo pro meu meio, né? Você acaba criando amizade. Tem aqueles clientes que dá trabalho, aqueles clientes que ligam fora de hora, mas assim, acaba criando amizade com essas pessoas. Não, você sabe, eu falo assim, ó, por exemplo, ali a gente era um pouco assim, às vezes de psicóloga, chegava tudo umas um pouco, vezes, né? Assim, então isso era tudo. E gerente da trabalho, cliente da trabalho, eu falo assim, isso a gente tem que saber assim, dosar, né? Eu já tive assim, o Oswaldinho Baquião, filho do seu Oswaldo, ele brincava que eu era gerente 24 horas, que eu estava online 24 horas. Porque coincidiu de ligar para mim já 7 horas da manhã eu atender, ligar de noite eu atender. Mas não eu falo assim, sabe? Ali você não consegue separar. É a Dirlene do banquinho, é a Dirlene da Agrocred, é a Dirlene isso aqui. O meu sobrenome era Agrocred.
era Benji. É. Então eu falo isso aqui. Hoje é Dirlene Tista, agora a gente está falando da Debugatti. Então, assim, o profissional é muito relacionado com o familiar, com a pessoa em si. Então, eu não sei agora. E cada um tem um jeito. Tem aquele que já é mais de estar no horário do trabalho só. Eu sempre fui muito assim, né? Mas foi a vida inteira com tudo. Você vê que eu participo aí, ajudo da comunidade, é na PAI, é na ASPA, essas festaiadas que tem aí, tô com uma turminha sempre com a tesouraria, né? Então, assim, é o meu jeito. Então, de repente, às vezes, igual esse meu filho que eu te falei, o do meio, ele já não sei se ele seria igual eu, mas para atender lá no serviço dele é excelente, muita conversa, bastante. Mas então eu respeito aquela pessoa que tem outro andamento, cada um com as suas características mesmo, né? Mas eu gostava demais, sempre gostei de estar com as pessoas e ajudava no que precisasse lá mesmo, fora do meu horário de atendimento, sabe? Então foi isso, foi muito bom. Só tenho agradecimentos, reconhecimento, principalmente a época agora, final que foi o meu final de profissão foi da Agrocred, sabe? É uma instituição, gente, de cooperar mesmo, coopera até com a gente que é funcionário, sabe? Fui muito bem reconhecida, saí assim, numa posição, agência muito bem posicionada, a diretoria tinha assim, muita consideração pela minha pessoa, e ganhei festa dos meus colegas, uma festa que eu nunca tive na vida. Ganhei uma festa deles, né? Então, assim, foram só gratidão. Eu tenho os para com eles e a Agrocred, só gratidão, sabe? Foi muito bom, sim. Não tenho, sim, perrengue algum. Se teve algum perrengue, foi coisa tão pequena, em comparação com o que eu vivi de bom, que nem lembro. É pra você ver, gente, como é bom, né? Pensa, trabalhou esse tempo todo e, graças a Deus, só leva coisa boa de todo esse tempo de serviço. O papo tá muito gostoso, mas a gente vai pro intervalinho e já já a gente volta. Ser mãe é viver cada desafio, cada conquista, cada lágrima. E algumas histórias vão além. Aqui no De Mãe para Mãe, você vai conhecer histórias que inspiram. E para você que quer fazer uma renda extra e não sabe por onde começar, venho te apresentar a Visual. A Visual é uma loja online onde você faz o seu cadastro, você não tem custo nenhum. Faz o seu cadastro, é aprovado, você pode tanto ter o seu link online para vender para seus clientes ou também vender através de formar a sua maleta. Então, quer ganhar uma renda extra? Venha para a Visual, entra no site, cadastre e já tem um dinheiro aí no final do mês. E a maternidade, ela vem de várias formas para a Dirlene. E eu não sabia, fiquei sabendo isso depois que eu falei assim, que eu queria muito entrevistar ela. A Dirlene é mãe de sangue e ela também é mãe do coração, de uma pessoa muito especial na
Aí, depois, quando ela retornou para a faculdade, a Emily começou a dar trabalho na casa da mãe. Chorava, não queria ficar, quase toda noite eu tinha que buscar, sabe? E aí depois a Graísa arrumou um companheiro e eles iam para a roça, morar aí numa roça, não me lembro onde. Para a colheita do café, alguma coisa nesse sentido, me parece. Era assim. Aí a Lúcia pediu, fica com ela, Dirlene, não deixa ela ir, porque as duas, a Graísa, levar, não sei. Eu falava, eu não posso, eu trabalho, né? Eu já trabalhava, é muito difícil. E eu já tinha, assim, tudo, os filhos criados, começar com aquela vida tudo de novo, de uma ajudando dentro de casa. Enfim, não dava para mim assumir pegar uma criança naquele momento. Já estava com um aninho, pouquinho. Mas aí a gente ficou naquela, eu não. E depois a Lúcia um dia falou de novo, fica. Aí eu ainda falei, mas vocês me dão uma mão, tal? Não, nós te ajudamos. Eu falei, então tá bom, mas eu vou pensar. Aí, naquela época o Tissa tinha trocado para carreta e ele estava fazendo para pagamento, né, para pagar a carreta. Ele estava trabalhando para uma empresa que o Du trabalhava também, lá em São José do Rio Pardo. E eles faziam São José, Bahia, direto, para lá e para cá. E eu ficava com a tia Maria, que eu morava no fundo da casa dela, mas eu dormia com ela, eu olhava ali, remédio. Tinha gente também, na época tinha uma que ajudava alguma coisa, mas mais era eu. E eu ficava lá, eu falava, não, eu não posso pegar essa menina, o que eu vou fazer? Já tem, porque a tia Maria já estava naquela idade, o Alzheimer avançando, e ela não tem filhos, mas desde criança eu frequentava mais a casa dela. Então, assim, e o meu tio de Belo Horizonte, o tio Dilon. Então eu pensava, não, vai ficar para minha tia, eu que vou ter que tomar conta, cuidar. Mesmo que a gente coloque alguém, mas ali a gente que tinha que tomar as decisões, né? Então eu falei, eu não posso pegar essa menina. Aí, um dia lá, dormindo lá, antes de dormir, pensando na vida, me veio porque na doença do Du eu tive uma conversa séria com Deus, sabe? Muito assim, impactante. E eu lembrei que eu tinha prometido para ele que ele quisesse de mim, eu faria para ele deixar meu filho, não levar meu filho. Aí, do nada, eu pensando, eu não posso ficar com a Emily, como que vai ser, né? Conversei com o Tista Dirlene, mas nós já não é mocinho, não é, né? Mas já não temos muita idade, não é que estávamos velhos, mas perante o que nós estávamos quando criamos os filhos, era diferente. Ou seja, fez muito, você fica nessa correria, tendo a Maria, não dá certo, sei o quê. Quer dizer, a gente não era nosso propósito. Eu podia ajudar até de outras formas, mas não ficar com a Emily. Aí, do nada, essa noite que eu estava pensando, eu lembrei, porque eu pensando nela, sobre o problema de ficar ou não com ela, quando me veio aquele trato que eu tinha conversado que você fez com Deus. Com Deus. Aí eu falei assim, Deus, é isso que o Senhor quer de mim. É agora que o Senhor está me cobrando, tal coisa assim, daquela época, tal. Aí eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, se amanhã cedo eu encontrar vaga na creche, que era impossível, colheita, uma só creche aqui, se eu encontrar, eu vou ficar com ela. E qual não foi a surpresa? A vaga os propósitos de Deus são grandes. Cheguei lá, a Juliana, pode perguntar a ela, do Joaquim Baquião. Eu falei, Juliana, contei. Ela falou assim, não precisa nem de eu ser. Eu falei, às vezes, Juliana, se eu pagar uma pessoa por minha conta para ficar aqui. Ela falou, não precisa nem pagar a pessoa para ficar aqui para olhar para ela, não. Sabe por quê? Porque tem vaga. Então, na hora, eu olhei para ele, entendeu que era
e ela tá lá. É difícil? É uma geração totalmente diferente dos meus, né? Da época dos meus. Sei que já tem gerações mais diferentes ainda dela. Ela tem, assim, tanto que quase ninguém, muitos pensam que ela é minha filha mesmo. É porque Ela parece demais com a Maria Angélica. Porque a Maria Angélica e elas são primas, né? Maria Angélica é prima primeira da mãe Mas o cuidado dela. é tão assim que eu mesmo não sabia Então. que era, tipo, era do coração. Porque é tanto amor, é tanto cuidado, que só não é do sangue porque não era pra ser. Às vezes assim, às vezes um filho de sangue não é meu caso, que os meus a gente Se dá eu bem. amo todos, tem os perrengues, lógico. briga, né? Porque qual a família, né? Mas assim, eu sei de filhos assim que às vezes o filho adotivo tem mais amor do que o filho de natural, né? Mas graças a Deus tá indo. Mas sei que vai ter muita barra aí. Ah, ela tá com quantos anos? 14. Agora que começa, né? Eu não sei, porque eu ainda, graças a Deus, eu tô na fase pequenininha, mas a gente fica sabendo de outras mães que agora que o bicho pega, né? Eu acho que agora que eu a fase vou... pequenininha é boa, a gente manda, desmanda, vem cá, faz isso, faz aquilo, mas agora é meio que assim, eu quero E pronto. e pronto, e aí vão ter que dar um jeito, mas A gente, mas dá conta, né, Dinei? é o que eu sempre falo, assim, sabe? Infelizmente, Patrícia, a gente procura passar, assim, coisas boas, né? Valores, né, para ela, fé, ter uma fé em Deus, que é um ser superior, tudo. Quer dizer, agora, se de uma idade para frente ela vai caminhar para o outro lado, de outra forma, eu não sei o que vai ser minha reação, como que eu vou fazer, se eu vou dar conta de voltar. Até o momento, tá indo na conformidade, né? Mas Deus tem prepara, uns sabores, né? umas Deus coisinhas. prepara, Deus dá força. Deus acho que não te daria essa missão, porque é uma missão, né? É uma missão. Você pediu. Pedi para E ele, ele né? te atendeu. É. E é uma missão, ele não te daria essa missão se você não desse conta. Com certeza. Mas é bom demais também, porque eu falo, é a companheira minha e do Tista, né? Porque a Maria Angélica já está independente, o Du o Du também tá independente, fora, o filho outro mora casado. fora. Então agora mesmo eu vim para cá, ela queria ir lá na feira. O pai dela, não vai, sozinha não vai. Ela ficou chorosinha, mas ficou. Quer dizer, nós ainda estamos segurando, vamos ver até quando, né? Mas no final dá tudo, dá certo. Dá. E você falou que, né, que contou um pedacinho da história, porque foi meio que uma resposta de Deus para você. E nesse entremeio de você trazer ela para sua vida, você teve o problema com seu filho. O Du é o mais velho, né? É o mais velho. É o mais velho. Faz quanto tempo? Olha, Patrícia, foi em 2010, E 2011. conta um pouquinho pra gente, por exemplo, como foi ter essa notícia. Eu falo que para uma mãe, eu não imagino, não consigo. Eu falo que a gente vê as histórias de outras mães aqui, mas eu não consigo imaginar uma mãe receber o diagnóstico que o filho tem uma doença que é muito séria. Né? Para você, assim, como que foi receber essa notícia que o Du tinha um câncer? Olha, Patrícia, foi não sei se o susto foi tanto, ou se eu, por exemplo, sou aquela que na hora do susto eu faço o contrário, eu reajo para cima, e depois que a poeira baixa que eu desmonto, foi muito horrível. Ele, viajando já, caminhoneiro, né? Ele começou a falar que estava com dor, assim na virilha, né? Na virilha. Aí eu lembro esse dia que ele até estava acamado, meu irmão estava aí com os sobrinhos, ele tem gêmeos, e tinha nascido um que é meu filhado. Tava aquela bagunça, aqueles meninos gritando, brincando, e ele já incomodado com aquilo, com dor. Sei que na hora que o meu irmão foi embora, ele falou, mãe, vem cá, e me mostrou o carocinho, né? Eu ainda falei assim, Du, isso aí deve ser um pelo inflamado, que é a região pélvica ali, né? Falei, deve ser um cabelo inflamado, alguma coisa. E dei um remédio para dor, que é o natural, né? Que a gente era um domingo, isso. Eu sei que ele passou, no outro dia ele foi cedo para Gospé, que eles moravam em Gospé. Ele já é esse outro que
é o do meio. E lá, ele, antes de viajar, ele com muita dor, parece que ele ia carregar, assim, perto, não era longe, não. Não era, não. Aí eu sei que ele foi num posto de saúde lá, em Gospé. Mas o médico viu que ele pediu uma ultrassom. Ultrassom que hoje faz a ressonância, né? Naquela época era ultrassom. Eu sei que fez a ultrassom e ele foi viajar. Fez ultrassom e saiu para viajar. Aí passou, acho que uns 2 dias, pegou o resultado. Aí o médico já falou, encaminhou ele lá para Alfenas, sabe? E falou. Na lata. Na lata. É um tumor e ele falou assim, ele é um médico, eu esqueci o nome dele agora, mas é um senhor mais velho. Acho que ele deve, se ele estiver atuando, vai ser muito pouco, porque ele já era mais idoso na época, isso foi em 2010, 2011, porque em 2009 meu pai teve câncer também, que veio para cá. Mas aí ele teve passou, falou, é câncer, isso aqui, ó, essa região aí, falou para ele, é água direta, aquilo, mina, ele ainda brincou, é como se ele estivesse aguando uma planta direto. Então, tá crescendo muito, não sei o quê. Aí, nós saímos de lá e viemos, naquela época, ele mandou a gente passar. Ali onde é a estação, em Gospé, ali tinha alguma coisa da saúde. Eu sei que era pra gente ir lá, para encaminhar ele para Alfenas. Aí nós fomos, e o postinho era para frente um pouquinho. Fomos. Mas aí, na hora que chegou lá, eu assim, ele meio cabisbaixo, olhando, eu também. Eu falei, Du, vou dar uma ligadinha lá para minha saudosa irmã de coração, amava com paixão, a Joconda, que até hoje eu sinto a falta. Eu falo que era uma pessoa muito querida que eu perdi. Ela, Maria Antônia, foram 2 pessoas que era a irmã que eu não tinha aqui, que a minha irmã já morava lá com meu pai, com a minha mãe, e eu aqui com a minha tia, né? Voltei. Mas aí liguei para a Joconda falou, não, Dirlene, vou ligar agora lá em Passos e falo com o Emidim também. E outra, eu era coordenadora do Hospital do Câncer. O Emidim saiu para a política e me colocou para ser coordenadora. Então, eu tinha abandonado a coordenação, fazia o quê? Acho que fazia uns meses. O Zé Roberto, ali, o Zé Roberto da Bem-vinda, da Alice, sabe? Sei. Que pegou do Tomé, dos Tomé lá. Não, ele é Tomé? É, né? Da dona Rita lá. Então, o Zé Roberto que pegou. Aí, ela falou assim, não, e você também, eles te conhecem, vai ser mais fácil para você lá. Eu falei, então tá. Ela falou, não, pode trazer ele para cá. Aí nós viemos, Patrícia, foi uma coisa assim tão rápida, questão de, eu acho que não foi uma semana, quando muito, foi prazo de fazer exames. Ele foi operado, foi no testículo, né? Então ele já tirou o testículo, enfim. Depois veio aqueles procedimentos de químio, e aí era para lá e para cá, tinha vez que ele passava mal da químio, e foi indo, tudo isso. Eu sei que aí ele ficou um tempo fazendo isso. Aí quando vê que ele fez as sessões, fizeram o exame para ver. Aí o negócio tinha complicado. Aí foi aquilo que a gente, né, começou. Nesse meio, eu já não estava aceitando muito aquilo que tinha, que a gente não sabia que era poderia ter grande chance de salvar. E o padre Javair, na época, conversou muito comigo, que eu pedia para Deus tirar eu. E ele me explicou que eu faria muito mais falta em função dos outros filhos, do marido, da minha tia, que eu estava ali. A minha mãe já estava começando com algumas coisinhas, assim, mas ela não tinha, ficava lá com meus tios, com meus irmãos. No Triângulo. Aí ficava só mais a tia Maria. Mas a tia Maria ainda tinha bastante lucidez, mas era ali eu com ela, né? Ela não, mais próximo dela era eu e o tio de Belo Horizonte, os outros daqui, mas todo mundo
fazenda, você sabe, muito serviço, né? Mas aí eu sei que eu já estava sentindo, aí quando passou a segunda fase, aí eles já marcaram uma nova cirurgia. E a gente trabalhou assim muito fora, então tinha muita amizade. Era uma época assim de gente demais na minha casa. E no dia, aí marcou a segunda cirurgia. No dia da segunda cirurgia dele, vieram gente. Nossa, veio gente lá do Circuito das Águas que eu trabalhei. Bitiúra, Alfenas, Fama, vários. Sei que ficou cheio de gente. Aí na hora da cirurgia, tinha uma antessala, o Dr. Kleuber, que aí a gente ainda estreitou mais os relacionamentos nossos, né? Porque eu já era praticamente uma paciente, né? Assim, meu filho, antes era só de coordenação, de ajudar o hospital. Depois eu já passei a ser usuária, né? Através do meu pai e do meu filho. Aí o Dr. Kleuber deixou eu contista, assim, eu acho que nós ficamos mais próximos ali, e o pessoal lá. Eu sei que na hora que terminou a cirurgia, ele passou, saiu de uma salinha, um bacinho assim. Você atuou muitos anos, você sabe muito bem, esmaltada assim, sabe? Um bacinho assim, mais ou menos, transbordante coisa. Ele só falou assim, ó mãe, assim, mas com jeito que a gente pensa, não vai ter jeito, né? Mas aí na hora eu desci, ele passou, saiu, aí tinha que esperar ele restabelecer, nós já podíamos sair aqui, depois ele ia pro quarto. Eu fui direto pra capela. Aí lá eu chorei o que eu podia, sabe? E conversei muito com Deus, pedi para Ele que a gente assim queria muito que ele ficasse, embora eu sabia que um servo dele direto, que era o Padre, tinha já me explicado que às vezes era para ele ir para Deus, que Deus deixou ele, prestou para mim aquele tempo. Mas eu pedi muito a ele que, assim, eu já não pedia para mim ir não, sabe? Porque já entendia que a minha falta seria às vezes maior do que a dele. Mas queria ele também. Aí eu falei para ele, com Deus, foi quando eu te falei aquela hora da Emily, que depois eu faria qualquer coisa para ele. Que eu ia saber, que ele ia me explicar. Eu ia saber que era aquilo que eu queria. De uma forma ou de outra ele ia me explicar. E aí foi, depois, aí passou um pouquinho que eu saí de lá, um pouco, eu fiquei eu fui ficando rouca, quando eu perdi a voz, assim, mas nem, era só sussurro mesmo. E eu fui para casa do meu primo, que é padrinho Dudu, filho do tio meu aí, e muito bom, ajudava a gente demais, a mulher dele também. Aí eu fui para a casa deles. E cheguei lá, foi cada vez mais essa voz sumindo. Aí eu pensei que Deus tinha me tirado a voz, sabe? Mas eu estava conformada. Eu só pensava assim, meu Deus, como que eu vou trabalhar? Porque eu ainda precisava. Tinha filho fazendo faculdade, uma época difícil, né? Mas eu falava, eu escrevo, né? Não precisa de eu ler, de eu falar. Mas foi. E dali eu não lembro se 1 ou 2 dias voltou. Falei, então não é isso. E aí depois veio naquela noite que eu te falei, sabe? Então eu falo assim, que foi um tempo daquele muito sofrido, mas eu sempre trabalhei assim. Agradeço ainda muito. A minha época, talvez eu tenha esse reconhecimento tão grande pela Agrocred, que foi uma época que eu vi o tanto que o trabalho é importante e dignifica a gente. Se eu não tivesse o trabalho naquele momento, eu acho que eu não tinha passado aquele tudo, sabe? E aí eu ria com as pessoas, assim, mas às vezes por dentro eu estava chorando. Eu tinha, assim, de manhãzinha, eu sempre chegava, eu sempre durmo bem. Eu sou boa para dormir, bem mesmo, durmo bem. Mas eu chegava, eu dormia. Mas acordava às vezes 2, às vezes 3 horas, assim. E eu tinha até medo de ir no quarto. Nossa, gente, Olha, Patrícia, ninguém queira conviver esperando a morte de alguém.
pensando. Quando você tá uma pessoa idosa, não, ele tá para morrer, é uma coisa. Mas ali, que ele tinha a possibilidade... Ainda mais um filho, né? Não, eu vou te falar, sabe, eu tinha medo de ir no quarto, aí eu ia mais perto, e tinha dia que ele dormia tranquilo, mas tinha dia que ele roncava, ai, pra mim aquilo era uma maravilha, que eu escutava até do meu quarto, né, eu achava tão bom. Então, assim, foi uma fase muito, assim, difícil e dá muito nervoso, o Du ficou nervoso demais na época do câncer, de, assim, agredir a gente com palavras fortes, né. Eu lembro que no final de semana que eu estava aí com o sobrinho muito arteiro, fazia muita bagunça, eu peguei e fui com outro filho e a família da namorada para a Fama, passar um final de semana, descansar. E ele falou que eu não estava nem aí com o filho, que podia morrer, que eu estava passeando. Então, assim, mas você vê que foram coisas, temperamento em função da doença, porque ele foi muito forte. Ele era aquela pessoa muito pra cima. O doutor Vivaldo um dia falou pra mim, esse menino não precisa de psicólogo, não precisa de nada. Ele falou, psicólogo, não precisa não, quem precisa é a mamãe. Então, assim, ele tirou de letra aquilo, sabe? Levou aquilo, falava pra todo mundo, não, esse câncer não vai me matar, eu que vou matar o câncer. E encorajava, até hoje encoraja muitas pessoas, né, que estão com esse problema. Enfim, foi uma época muito difícil, muito triste, mas mesmo nos piores momentos da vida da gente, a gente aprende muito, a gente vê amizades verdadeiras, né? Então, acho assim, que não quero isso para ninguém, mas eu costumo falar, às vezes, se for um sofrimento mais ou menos, agradeça, porque no sofrimento você aprende demais. Talvez até mais. Mas né? A gente só leva aprendizado dessas coisas, né? É. Igual, por exemplo, Deus te deu a oportunidade de você ver o outro lado, não o outro lado, mas assim, de você ter o aprendizado e de também oferecer, igual quando você ter pedido para Ele, Deus te atendeu, te deu uma nova oportunidade de ter uma outra história, né? Que é isso, mais uma história para contar. E eu falo que tudo é para tirar proveito. E graças a Deus você teve a glória dele, tá bem, né? E eu falo assim, igual, mesmo passando por tudo isso, a gente vê que ser forte é ter sempre o ânimo pra cima, né? E depois de tudo ter passado ainda, você cuidou da sua tia com Alzheimer, né? Com Alzheimer, nesse isso. tempo, nesse tremer, a tia com Alzheimer, depois você cuidou do seu pai, né? Não, meu pai foi antes, né? Antes da sua tia? Antes da minha tia. Meu Então, pai, pai em com 2009, quando foi diagnosticado o câncer, foi lá no Triângulo que eles moravam. Aí a minha irmã levou para casa dela, em Tumiara. E aí Goiânia detectou o câncer dele. Só que ele não teve a mesma sorte. Ele já estava no final, ele já tinha problemas cardíacos, que tudo complicou. Porque você sabe, também, né? a químio, ela cura o órgão, né, doente. Mas ela também... Mas ela danifica o sadio. Né? Então, aí meu pai veio para cá, mas ele ficou 40 dias. O dia que descobriu que era o câncer, dali 40 dias ele se foi. Comigo mesmo, entre o hospital e a minha casa, não deu um mês. E a minha tia morava lá, mas ela ainda estava bem, que ela também me ajudava. Ainda, né? Ela, e depois do meu pai, aí que foi na doença do Du, ela ainda estava boa, também me ajudava muito. Depois que ela foi defasando, sabe? Aí que eu fiquei com ela, a Ema pequena, nós tudo morava ali perto. Aí depois eu mudei, mas continuei dando apoio, porque aí teve que arrumar. Ela não aceitava, minha tia não aceitava pessoas de fora, na casa dela. Ela fazia tudo, ela era muito ativa, né? Lia muito, então ela demorou o Alzheimer dela a estragar o total dela. Aí eu sei que ela saía, eu fazia muito assim, por exemplo, o serviço ela fazia, tudo. Mas aí ela foi decaindo e com resignação, meu tio bravo, ela acabou aceitando, mas nunca totalmente. E eu ali em volta, ia da minha casa para casa dela. Foi até o final, tadinha. E antes dela morrer, minha mãe já veio. Então, é pra você ver, você passou por tudo isso e ainda cuidando da tia.
E a aí minha depois mãe, agora a minha hoje, mãe, você cuida da sua mãe também, é com Alzheimer, né? com Alzheimer. A minha mãe tá com Alzheimer também. A minha tia faleceu, a minha mãe, quando a minha tia faleceu, já fazia uns 3 anos que a minha mãe estava aí. Agora já vai para uns 6, 7 anos dentro. O falecimento faz uns 3 também, 3 a 4. Estava com 7 anos mais ou menos que a minha mãe está aqui. Ela veio, ela ainda estava bem. Ela vinha e voltava, vinha, ficava um tempo aqui e voltava para o Triângulo. Vinha e voltava. Agora não, agora ela está definitivo, porque ela já está bem assim, naquela fase assim, que não dá mais para sair, ela não gosta também. E ela não conhece mais as pessoas, se conhece a gente, né, que está ali no convívio. Mas esquece com facilidade. Também ela vai para 89 anos agora. E não é fácil, né? Não é Cuidar fácil. É uma doença muito difícil, porque É às vezes é difícil. criança grande, né? Não, eu falo, eu tenho muita dó. Porque ela foi uma mulher que trabalhou demais, assim, e muito ativa naquela vida corrida de fazenda, e eu acho que ela está sentindo muito isso. Agora ela está esquecendo, ainda vai ser bom que ela não sofre muito, né? Mas é difícil. É. E depois de tudo isso, de ter passado por esse momento que para uma mãe não é fácil, ver o filho doente e ao mesmo tempo cuidando de outras pessoas, né? E fica aquele lado também, né? E quem cuida da gente, né? Não cuida. Mas hoje, depois de tudo que você passou, trabalhou 42 anos, né? Registrada, 42, né? 42 anos registrada. CLT. Ter 42 anos CLT. Depois de tudo, você poderia, agora eu vou descansar, vou viver minha vida, vou cuidar da minha mãe, vou curtir os netinhos, porque já tem neto também, né? Um amor, não. meu neto. A Dirlene, porque ela é muito ativa, não parou não. Ela resolveu empreender. Ela resolveu começar de novo. Ela resolveu abrir uma perfumaria. Que aí, o que é? Cuidar de outras pessoas. Que do mesmo modo que ela cuida das pessoas na casa, o cuidar também, né, abrindo uma perfumaria, é cuidar de outras pessoas. E como foi assim, transformar tudo isso e chegar hoje, porque acho que agora hoje você está fazendo uma coisa assim, é minha realização final, né? Tipo, agora eu tô... Agora é. Ué, Patrícia, você vê, é aquilo, né? Eu com 42 anos de serviço aposentei, mas eu achei que ficaria aposentada, curtindo meu neto. Cheguei a curti-lo, o nascimento dele eu estava lá presente em todos os momentos, fiquei com a minha nora, mas também não é, mesmo trabalhando, eu abro mão para mim ir lá. Se eu falar, hoje eu vou ver meu neto, eu vou e passo o dia com ele, parte do dia, sabe? Então, assim, eu acho assim que eu não estava, passeei, conheci Maceió, andei de avião pela primeira vez, que eu morria de medo. Enfim, Patrícia, eu resolvi empreender também, né, por mim, porque eu não me permiti, parece que eu achava que não estava certo eu ficar parada dentro de casa, sabe? Olha pra você ver, que incoerência. Quantos anos de trabalho, trabalhando, ralando, aposentada, ralando, né? Não tinha horário aquilo para chegar, para sair. Mas achei que não seria certa aquela vida. É que eu falo, eu acho que é de cada pessoa. E aquela falta que eu sentia de estar com as pessoas, não é claro que eu senti. Mas eu estava participando de aspa, participando de APAI, que eu ainda estou, e de festaiada, tudo conforme eu te falei. Então, assim, estava sempre no meio das pessoas. Eu acho que é do meu ser, do meu jeito, não é para ficar parado. E aí eu juntei as duas, a finanças, né, que eu tenho, a bagagem, mas a gente nunca sabe tudo, sempre precisa aprender mais. Então, ser razoável. E meu hobby, que eu falava que era um hobby para mim, esses cursos, essas coisas. Eu lia muito sobre, sempre li, mesmo trabalhando com outra profissão, eu lia sobre a área da beleza, estética. Eu resolvi unir os dois, né? Os dois, útil ao agradável. E estamos lá, né? A gente faz com a intenção, não tem assim intenção de ficar muito tempo, porque minha filha, Maria Angélica, ela fez química, ela está fazendo farmácia e tão logo termina, ela fala que vai especializar em cosmetologia. A Emily tem um pouquinho de dificuldade, né, de aprendizado na escola, não gosta e tem um pouquinho. Ela foi detectado o TDAH, sabe? Então, assim, a falta de concentração. Aí eu pensei nisso para ela.
Porque ela é assim, gosta de conversar com as pessoas, de estar com as pessoas, né? Falei, bom, a matemática, ela tem dificuldade, mas tem as máquinas, né? Tudo hoje em dia, calculadora, tudo digital, né? E o português ela sabe bem, ela tem a caligrafia ruim, mas sabe bem. E tudo é digitar, né? Falei, quem sabe essa área vai dar certo. Ela vai frequentar a escola, se algum dia ela quiser formar outra, procurar outra profissão, fica à vontade, né? Ela vai amadurecer, ver o que ela quer. Mas eu tô encaminhando ela para lá também. Para depois ela com a Maria Angélica seguir aí, né? Mas estamos lá firmes. É sabe, está sendo muito bom para muitas pessoas aqui na Resende, você acredita? Já são várias amigas e gente assim que muito tempo que não conhecia. Ah, Dirlene, que bom que você está aqui. Eu tenho duas, tem uma salinha igual você lá. Eu sei. Elas entram, sentam, conversar. Ó, juro, tem pessoas tão carentes que a gente nem sabia. Você olha na pessoa, você não pensa. A pessoa senta lá, começa a desdenchar, sabe? Aí ali eu paro, atendo um, vem outro. Então assim, eu não sei, eu acho que Deus sempre me arruma alguém para mim estar olhando, passando alguma coisa. Então parece pessoas lá, a gente conversa, pessoas saem de lá, você percebe. Ali o ambiente já está gostoso, porque eu falo, quem entra lá é perfume, é batom. Só coisa boa. É coisa boa demais, é que todo mundo, quem que não quer ser bonito, quem que não quer ficar bonito, porque bonito e belo, não tem gente nem bonito, nem feio. Falo, porque às vezes eu te acho bonito, outro pode achar feio. Então eu falo que o belo, bonito, feio, vai do tudo olhar de vai cada um. de cada um, exatamente. Mas lá um ambiente assim gostoso. Foi o que eu falei. Fiz uma loja para encantar as pessoas, levantar a autoestima. É esse o nosso objetivo lá. E as pessoas que estão em lá às vezes sai de lá transformada assim, de um interior, papo né? comigo. Não precisa comprar nada, ela senta lá comigo, sai, sabe, porque eu tenho tempo. Antes, lá no banco, eu fazia muito isso. Eu no banco da Agrocred, eu sentava assim, ó, no meio do povo lá, no horário de atendimento do caixa, estava sempre com eles, sabe? Lá eu era empregada, né? Agora imagina onde eu sou dona. Agora você pode conversar o tanto que você quer com seus amigos, Senhora, aí que é gostoso. É bom. Até senhores já passou, às vezes eles ficam esperando o ônibus lá, que lá tem um VaptVupt, né, ali, ele senta ali perto de mim. Nossa, eu converso, assim, é bom pra gente terapia, também, né? ô Patrícia, muito bom. Essas pessoas se precisam muito da gente dar atenção e eles manifestam de uma forma tão carinhosa que traz algo bom pra gente também, né? Que coisa boa, né? Resumindo, nossa senhora, agradeço a Deus todo dia, eu falo, Deus, Ele não é bom, Ele é hiper, maioral, tudo de bom pra mim. Tudo que eu acho, não tenho o que falar, Deus me dá mais isso, mais aquilo, não. Ele sempre foi muito bom na minha vida, sabe? E a gente, às vezes, não sou de ficar muito dentro de igreja, sabe? Mas tem Deus no coração, é o que é importante. Eu gosto de ir à missa, assim, nos dias de menos pessoas. Outro dia até tive o prazer de estar com a Laila, ela com o menininho da Maria Regina lá, sabe, na minha frente, assim. Então, você vê, ela estava com o Nadir e a Neura, né? Achei bonitinha ela lá. Então, assim, mas você também, sabe? Mas acho assim, muitas pessoas, o importante é você ver que Deus mostra o que Ele quer da gente, o que Ele precisa da gente. Então, nas pequenas coisas que a gente percebe às vezes. E estamos aí, Patrícia. Eu falo que é muito bom, né? Mesmo depois de tanto trabalho, de trabalhar tanto desse jeito, você ainda ter esse ânimo, ter esse pique para continuar e para estar em frente. E o que você diria hoje, né? Depois de tudo que você passou na sua vida, para a Dirlene lá que estava começando a trabalhar. Tipo, nossa! Olha, Dirlene, vai ser assim, mas agora valeu a pena e hoje... Então, aquela Dirlene era tanto sonho, gente, porque, igual eu te falei, eu não tinha problema financeiro, né? Mas, assim, eu não tinha o meu dinheiro, Patrícia, né? É muito bom você ter seu dinheiro, meu primeiro salário, né? Eu lembro que eu fazia tantos sonhos, vou comprar isso, comprar aquilo. E comprava, por quê?
porque eu não tinha obrigação com aquele salário, com a família, né? Ainda, eu era solteira. Então, assim, já comprei muito. Meu pai também não dava, gente, não é que ele era, não dava, dava sim, muito. A minha mãe, que era meia segura, minha mãe era uma mulher diferente, assim, que ela sabia, uma super mulher, né? Que coordena o lar com perfeição. Quem vê pensa que era uma bacharela, né? Em administração. Então, assim, e aí eu tinha muita vontade, às vezes, de comprar uma coisa que minha mãe não queria. Então, aquilo tudo, você vai crescendo com aquilo. E 18 para 20 anos, você está naquela idade de que roupa bonita todo sábado. Nossa época era sábado, domingo, saía aqui, né? Depois eu estava mudando lá para o Triângulo. Aí, diferente, mas enfim. Então era aquela Dirlene de muitos sonhos, né? De querer buscar. Eu pensava, eu não vou estudar mais, porque aí já estava quase noiva, quase casando, o Tista não deixava, ciumento. E eu sempre gostei de estudar, falava, a única coisa que eu não vou realizar é ter uma formatura. Pois então, você vê como que a Dirlene de lá evoluiu. Aos 60 ainda fez até pós-graduação. Então, assim, é uma Dirlene que daquela época era cheia de sonhos, correu atrás, conquistou, fez, ajudou, família, né? Construiu a dela, levou. E está aqui. Para a hora assim, que Deus me chamar, eu vou assim, satisfeita, porque realizei todos os meus sonhos, sabe? Então foi uma Dirlene que veio incompleta em 81, mas aos 2025 está completa. A hora que Deus quiser me levar, mas vai demorar. Tô pronta, né? Nossa Senhora. Mas, né, creio que às vezes ele vai me deixar um pouquinho, eu brinco com ele assim, Deus, pelo menos assim, quanto a minha mãe, porque minha mãe já é mais difícil, porque os outros são irmãos, os homens, é mais difícil mesmo deles estar com as mães. E a minha irmã, ela tá no Palmas, no Tocantins, ela mudou para lá tem uns 4, 5 anos. Tem uns compromissos lá, eles compraram fazenda, então está naquela fase que ainda precisam muito dela lá. Então ela não pode, né, ausentar e vir. Então é onde eu falo, Deus precisa me dar aí uns anos, até minha mãe, porque numa emergência, por enquanto, tá eu, né? Não, vai dar claro que se for vai preciso, ter muita história para contar vem ainda. Todos eles, né? A gente precisou, a gente dá um jeito, uma linha, uma luzinha, eles vêm. Mas no momento, nas emergências, só eu que estou aqui com ela, né? Mas é isso aí, Patrícia. Sou muito realizada, satisfeita e feliz que Deus me proporcionou tudo que uma pessoa pode desejar. Porque, claro, eu não vou querer uma Ferrari se eu posso ter uma Toro, né? Então, dentro do bom senso, do meu estilo de vida, do meu entendimento e discernimento, né? Sempre o que eu quis, Deus me proporcionou. Ai, é muito bom ver isso, né? Sou grata, muito grata. Porque eu falo assim que é muito bom, né? Ver que passou por tudo e leva a vida com leveza. E tá pronta, não vai, não. Mesmo vai ser a tua mãe, se Deus quiser, vai viver um tempo, você vai cuidar dela e ainda vai viver mais muitos sonhos. Precisava também, né? Por causa do meu netinho também. Vai curtir neto, vai curtir mais neto, pode ficar ele crescer, porque agora eu falo assim, eu ficar aí mais uns 2, 3 anos, lá não, mas ali na loja, por exemplo, depois a minha nora pode, meu nora e filho, pode arrumar mais um para mim, aí eu posso ficar lá com o João Lucas, direto, para ela cuidar do outro, né? Tem muita coisa para viver ainda. Quem sabe ainda vem mais algum por aí para mim, se né? Se Deus quiser, amém, nossa Senhora. E essa é uma pessoa que cuidou de muitas pessoas, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada, né? É uma pessoa sempre alegre. Acho que tem boas amizades. Tem. E tem umas pessoas que queriam dar um recadinho pra você, pra dizer o tanto que você é importante na vida delas. Tá bom. Agora é a hora do... É a hora gostosa. Como a senhora me conhece, você sabe que eu morro de vergonha de fazer vídeo. Mas eu vim aqui falar pras pessoas o quanto você é especial pra nossa família. Eu te acho uma mulher incrível.
de uma inteligência absurda. Sempre estudou, trabalhou e agora que está aposentada está trabalhando de novo, né? E isso é muito legal, né? Uma pessoa que não desiste nunca, está sempre correndo atrás de seus objetivos. É uma avó muito amorosa, né? Meio brava, mas que mãe que não é brava, né? Chora um pouquinho mais. Sempre cuidou da gente da melhor forma possível, da melhor forma que pôde, né? E a gente sente muito orgulho de você. A gente te ama muito, 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 muito. E sempre que precisar, a gente vai estar aqui juntos, tá? Por você, pela nossa família, por todos nós. Poderia e gostaria de dizer muita coisa, mas eu não sou muito boa com as palavras, é de coração, tá? Então é isso. Um beijo e eu te amo. Olha lá, ó. Fala benção pra vovó. Fala? Falou benção pra vovó. Filho, vamos aqui mandar uma mensagem pra vovó. Olha lá, ó. O que você tem pra falar pra vovó? Hã? Você quer que o papai fala? Ô mãe, tudo bom? Como é que você tá? Benção. Mãe, eu já algumas vezes eu mandei mensagem pra senhora de fica aqui, ó, pra gente conversar com a vovó. Não? Não? Então tá bom. E eu faço questão de falar a mãe que a senhora é, né? Eu não tenho nem adjetivo mais para falar, mas a senhora é uma mulher extremamente guerreira. A senhora abdicou de muita coisa da senhora pra gente aí de casa. Eu tenho certeza que todo mundo é agradecido. Nem todos ficam à vontade de falar, né, mãe? Mas todo mundo sabe da dedicação que a senhora tem pra família. Sabe o tanto que a senhora é determinada. Eu vi a senhora fazendo MBA com 60 anos. Eu lido com adolescente no dia a dia, não vejo adolescente procurando nenhuma faculdade mais. Então, a senhora é extremamente determinada e dedicada, né, mãe? A senhora, igual eu disse, que abdicou de muita coisa, muito tempo em família para poder dar uma vida muito boa para nós todos, né? E isso valeu a pena. A senhora formou homens e mulheres, né? Graças a Deus. É um exemplo, nunca faltou nada pra gente. É um exemplo a ser seguido, né, mãe? Então, assim, fico muito feliz que a senhora está aí hoje. A senhora merece estar aí hoje, né? E tenho orgulho de ser seu filho. Muito obrigado por tudo. Parabéns pela mulher que a senhora é. E eu faço questão e fico muito feliz em falar que a senhora é minha mãe. Obrigado por tudo, te amo, tá? E continua sendo essa mulher que a senhora é. Que agora que a senhora ia tirar um tempo para descansar e viu que isso não é para a senhora, tá se mexendo de novo, né, mãe? E vai dar tudo certo. Te amo. Fica com Deus, viu, mãe? Nossa Senhora. É muito lindo ver filhos. Os outros, cada um tem o seu gênio, né? Eles não estão aqui hoje, não poderam vir, porque você sabe que um mora fora, o outro trabalha, cada um com seus pormenores. O Mário também meio vergonhoso, mas quiseram te presentear para dizer que você é maravilhosa, que você é incrível, que isso aqui é apenas Nossa. É um nada, perto de tudo que você fez por eles, viu?
Ai, coração. Nossa E Senhora. eu também quero te presentear, viu? Meu Ó, Jesus. Que quero te presentear um presente lá da Floricultura da Claudete pra trazer mais alegria, mais Nossa, que coisas linda. boas Amanhã pra você. estarão todas comigo. Que E te agora meu agradecer tempo por estar maior aqui. lá no. Ah, e eu na também quero coisa. agradecer, viu, gente? Ela vai ganhar presente, mas eu também ganhei presente. Agradecer pelo meu presente também. E dizer que eu tô muito satisfeita de você Nossa, estar aqui. Patrícia, Dividir um pouquinho sim. da tua história com a gente. Até desculpa, né? A gente às vezes até ultrapassou, Não, não sei mas se tinha é tempo, mas uma conversa gostosa. Mas foi muito prazeroso, viu? Para vocês, obrigada, viu, por a paciência aí. É bom, né? Eu acho assim, se serviu de inspiração para alguma pessoa, né? Que a gente tem que correr atrás, né? Tem. Mas também. E não parar, né? Ficar parada para quê? O Cesário diz que ele falava assim: para que a gente dormir muito se nós vamos dormir a eternidade? Então eu acho assim, vamos correr também um pouquinho, vamos ficar parada, não. Que ainda tem Porque muita depois coisa nós vai pra viver, ficar, se além Deus de quiser. dormir, nós vai ficar parada, né? Se Deus quiser, tem muita coisa pra Tem. viver ainda. Mas obrigada a você, viu? Foi um Obrigada, prazer. Fiquei muito feliz de poder estar aqui também. Que a gente, assim, sente o amor das pessoas com a gente, né? Obrigada, eu quero te viu? agradecer, viu? Deixa eu pôr aqui. Deixa eu segurar aqui. Dá um abraço e agradecer, viu? Obrigadão, Muito viu? obrigada mesmo, viu? Um abração. Olha, tudo de bom, com certeza eu não devo te ver. Você deve estar por a semana que vem, parece que você vai dar a luz, não é, pai? Não, eu ainda não. Ah, eu não? falta um mês e mais uma semana, é 40 dias. Porque o dia eu vi você falando, vou limpando aqui, limpou 40 lá. dias ainda. Eu achei que já era, sabe? Não. Mas eu ainda vou te ver, então. Se Deus quiser, Mas, assim, eu sei que você está cercada de mãe, de amigos, assim. Mas se precisar de alguma coisa que eu puder, amém, obrigada. tô às ordens, viu? E esse foi mais um De Mãe pra Mãe. Espero você toda segunda-feira aqui na Mave TV, 7h30 da noite.